Olá, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa. Nesta aula, vamos estudar pontuação, com foco nas regras de uso e nas implicações de sentido, conforme as perspectivas de Evanildo Bechara, Domingos Pascoal Segala e Celso Cunha e Lindley Sintra. Pontuação é um conteúdo muito importante em concurso porque não envolve apenas saber onde colocar vírgula, ponto ou travessão. Envolve também entender como esses sinais organizam a frase, marcam relações sintáticas e modificam o sentido do texto. Em outras palavras, pontuar bem não é apenas uma questão de pausa na leitura. É uma questão de estrutura e de significado. Vamos começar pela vírgula, que é o sinal mais cobrado. A vírgula serve para separar termos ou orações, mas esse uso depende da organização sintática da frase. Ela pode separar elementos de mesma função. Exemplo: o edital trouxe datas, normas, critérios e orientações. Aqui a vírgula separa termos de uma enumeração. A vírgula também pode isolar o vocativo, que é o termo usado para chamar alguém. Exemplo: candidatos, leiam a questão com atenção. Pode ainda isolar o aposto, que explica ou especifica um termo anterior. Exemplo: o IFC, Instituição Pública Federal, oferece ensino gratuito. Outro uso importante da vírgula é com adjuntos adverbiais deslocados. Exemplo: após a publicação do edital, os candidatos intensificaram os estudos. Nesse caso, o termo adverbial foi deslocado para o início da frase, e a vírgula ajuda a marcar essa organização. A vírgula também aparece para separar orações coordenadas e subordinadas, dependendo da estrutura. Exemplo: o candidato estudou bastante, mas não administrou bem o tempo. A conjunção mas introduz uma oração coordenada adversativa, e a vírgula é obrigatória. Exemplo: quando o fiscal entrou, a sala ficou em silêncio. Aqui temos uma oração subordinada adverbial temporal anteposta, e a vírgula é usada para separá-la da oração principal. Agora, atenção para a regra mais importante em prova. Não se separa por vírgula o sujeito do verbo. Exemplo incorreto: o candidato chegou atrasado. Também não se separa o verbo de seu complemento. Exemplo incorreto: o servidor entregou o relatório. Nem se separa o nome de seu complemento. Exemplo incorreto: a necessidade de revisão era evidente. Esses erros acontecem quando a pessoa tenta pontuar apenas pela pausa da fala. Mas a gramática exige que a pontuação respeite as relações sintáticas. Esse é um ponto muito enfatizado pelas gramáticas tradicionais. A vírgula não pode romper a ligação natural entre termos que devem permanecer unidos. Agora vamos ao ponto e vírgula. O ponto e vírgula indica uma pausa maior do que a vírgula e menor do que o ponto final. Ele costuma aparecer em estruturas mais complexas, quando já há vírgulas dentro da frase ou quando se quer separar orações coordenadas com maior nitidez. Exemplo: o primeiro grupo estudou legislação, o segundo, língua portuguesa, o terceiro, informática. Aqui o ponto e vírgula organiza melhor os blocos da enumeração. Também pode aparecer em oposição entre ideias. Exemplo: o prazo era curto, a equipe, porém, conseguiu concluir o trabalho. Agora o ponto final. O ponto final encerra uma ideia completa. Ele delimita o fim de uma declaração e dá autonomia ao enunciado. Seu uso parece simples, mas, em textos argumentativos, a escolha entre ponto final e vírgula pode alterar o ritmo, a ênfase e a progressão das ideias. Os dois pontos introduzem explicação, enumeração, síntese, consequência ou citação. Exemplo: o problema era um só. Faltava planejamento. Exemplo: o edital prevê 3 etapas: prova objetiva, prova prática e avaliação de títulos. Também aparecem antes de citações. Exemplo: o coordenador afirmou: a comissão divulgará o resultado amanhã. As aspas costumam ser usadas para indicar citação direta, palavra estrangeira, neologismo, ironia ou destaque especial. Exemplo: o texto critica a suposta modernização do sistema. Nesse caso, as aspas podem indicar distanciamento crítico ou ironia. Os parênteses servem para inserir uma informação acessória, explicativa ou complementar. Exemplo: o recurso foi apresentado dentro do prazo legal, 2 dias úteis. Ponto.
O travessão pode indicar fala em discurso direto ou destacar informação intercalada. Exemplo: o servidor, já exausto, finalizou o atendimento. Agora vamos ao ponto mais importante da aula: as implicações de sentido. A pontuação não organiza apenas a forma. Ela interfere diretamente no significado. Veja este exemplo. Não, espere. Aqui a vírgula separa a negativa da ordem posterior. O sentido é: não faça isso agora, espere. Agora observe. Não espere. Sem vírgula, o sentido muda completamente. Agora a ideia é de proibição da espera. Outro exemplo clássico. Vamos comer, crianças. Aqui alguém está chamando as crianças para comer. Agora, vamos comer, crianças. Sem vírgula, o sentido muda totalmente e gera até humor ou absurdo. Isso mostra como a pontuação pode alterar radicalmente a interpretação. Outro caso muito cobrado é a diferença entre oração explicativa e oração restritiva. Exemplo: os alunos que estudaram foram aprovados. Com vírgulas, a oração que estudaram tem valor explicativo. A leitura sugere que todos os alunos estudaram e todos foram aprovados. Agora, os alunos que estudaram foram aprovados. Sem vírgulas, a oração é restritiva. O sentido é que apenas os alunos que estudaram foram aprovados. Os demais, possivelmente, não. Essa diferença é muito importante em prova, porque a banca gosta de cobrar pontuação ligada à alteração de sentido. Também é importante perceber que a pontuação pode reforçar contraste, suspensão, surpresa ou ênfase. Exemplo: ele prometeu ajudar. Não ajudou. Os pontos finais dão mais força ao contraste. Exemplo: ele prometeu ajudar, mas não ajudou. Aqui a relação adversativa continua, mas o efeito é mais fluido. Ou seja, a escolha do sinal também interfere no estilo e no impacto da mensagem. Na perspectiva das gramáticas normativas, a pontuação deve refletir a estrutura sintática do período. Mas essas mesmas gramáticas reconhecem que os sinais também colaboram para a expressividade e para a clareza do texto. Por isso, em concurso, você precisa analisar a pontuação em 2 níveis. Primeiro, no nível gramatical, verificar se o sinal está de acordo com a estrutura da frase. Segundo, no nível semântico, observar que efeito de sentido aquele sinal produz. Vamos fazer um resumo final. A vírgula separa termos coordenados, vocativos, apostos, adjuntos deslocados e certas orações. Mas não deve separar sujeito e verbo, verbo e complemento, nem nome e complemento. O ponto e vírgula organiza estruturas mais complexas. O ponto final encerra enunciados completos. Os 2 pontos introduzem explicações, enumerações e citações. Aspas, parênteses e travessão também produzem efeitos específicos de destaque, comentário ou inserção. E o principal, a pontuação altera o sentido do texto. Uma vírgula pode restringir, explicar, enfatizar, opor, organizar ou até mudar completamente a interpretação da frase. Então guarde esta ideia. Pontuação é sintaxe e é sentido ao mesmo tempo. Chegamos ao final da nossa playlist de língua portuguesa para o concurso do Instituto Federal Catarinense. Ao longo dessas aulas, você estudou os principais conteúdos exigidos no edital, desde interpretação de textos, gêneros textuais, coesão e coerência, até gramática completa, incluindo morfologia, sintaxe, figuras de linguagem e muito mais. Tudo foi pensado de forma estratégica, direta ao ponto e com foco total no que realmente é cobrado na prova. Se você acompanhou todas as aulas com atenção, revisou os conteúdos e treinou questões, você já está muito à frente de muitos candidatos. Língua portuguesa é uma das disciplinas mais importantes da prova, e dominar essa matéria pode ser o diferencial para a sua aprovação. Mas a sua preparação não para por aqui. Agora é o momento de avançar para a próxima etapa do seu estudo, que é a playlist de conhecimentos gerais do concurso, a disciplina de legislação. Essa parte é extremamente importante, pois trata das leis específicas que regem a atuação no serviço público e no próprio Instituto Federal Catarinense. É um conteúdo que exige atenção, memorização e compreensão da norma legal. Na próxima playlist, você vai estudar de forma completa e organizada temas como o regime jurídico dos servidores públicos,
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a criação dos institutos federais, além de normas sobre inclusão, ética e administração pública. Portanto, não perca tempo. Dê continuidade ao seu plano de estudo, se siga para a playlist de legislação aqui no canal. A constância é o que leva à aprovação. Continue firme, mantenha o foco e a disciplina, porque a sua vaga está cada vez mais próxima. Nos vemos na próxima aula. Bons estudos e rumo à sua aprovação.